Um dia, a família do oceanógrafo Tom, sua esposa Julia e seus dois filhos, Cassie e Ben, partiu em uma viagem de iate pelo Mar do Caribe. Enquanto Tom e Ben estavam ocupados pescando e Cassie distraída em seu aparelho eletrônico, Julia decidiu dar um mergulho. De repente, algo a incomodou. Julia olhou ao redor, mas o mar permanecia calmo. No entanto, ela sentiu uma sensação distinta de medo, como se algo grande e perigoso estivesse circulando ao seu redor. Ao mesmo tempo, os instrumentos no iate começaram a agir de forma estranha, mas Tom, concentrado na pesca, não prestou atenção. Enquanto isso, Julia se sentia cada vez pior e acabou começando a se afogar. Ela gritou, mas a família não a ouviu. A água parecia se mover e puxá-la para longe do iate. Quando a situação se tornou crítica, Tom finalmente ouviu sua voz. Ele correu para o leme e moveu o iate em direção a Julia. Tom mergulhou na água e, com a ajuda das crianças, conseguiram puxá-la de volta a bordo e reanimá-la. Tom ficou bravo, pois sempre pedia que os nadadores avisassem antes de entrar na água. Julia se desculpou e o incidente logo foi esquecido. Além disso, a família tinha um motivo para comemorar. Era o 13º aniversário de Ben. Tom acendeu as velas do bolo e todos parabenizaram Ben, que recebeu presentes, enquanto Cassie tirava uma foto em grupo da família feliz. Nesse momento, o namorado de Cassie ligou. Ele perguntou sobre o mergulho, mas de repente uma forte tempestade começou ao fundo. Cassie ficou preocupada, mas seu namorado a tranquilizou, dizendo que estava seguro. A conexão caiu. Cassie contou aos pais sobre a tempestade em terra, mas então todos sentiram alguns solavancos. Correram para o convés e viram enormes carcaças de baleias emergindo ao redor do iate. Tom explicou que, às vezes, as baleias ficam desorientadas durante tempestades. Mas esses animais estavam empurrando o iate, ameaçando sua segurança. Tom mergulhou na água e logo voltou ferido. Enquanto tentava entender o que estava acontecendo, acabou se cortando na hélice. Julia fez pontos no ombro do marido e ele explicou que os eixos do iate pareciam dobrados, provavelmente devido ao golpe de uma cauda. Agora era improvável que pudessem navegar para longe. Mais tarde, Cassie tentou restabelecer a comunicação, mas não havia sinal. O rádio também não captava nada. Tom começou a calcular os suprimentos. Havia água suficiente para cerca de 4 dias, não mais. No entanto, eles estavam em uma rota marítima, então alguém provavelmente os encontraria. Mas sons assustadores vinham do lado de fora. E quando a família saiu para o convés, viu objetos brilhantes caindo do céu. Eles caíam cada vez mais perto, e Tom, arriscando-se, ligou o motor. Conseguiu desviar o iate do próximo meteorito, mas o motor acabou sendo danificado. O próximo objeto caiu tão perto que a família pôde ver que eram satélites artificiais da Terra. Um vento forte começou a soprar e os instrumentos ficaram descontrolados. A família, aterrorizada, se escondeu dentro do iate, que era sacudido pelas ondas. Eles vestiram coletes salva-vidas e se prepararam para o pior quando um som estranho e agudo foi ouvido, causando sangramentos nasais e náuseas. Tom tentou sinalizar por ajuda com um sinalizador, mas foi em vão. A família mal sobreviveu à noite. Pela manhã, ficaram aliviados ao perceber que ainda estavam vivos, mas havia um enorme buraco na lateral do iate, e não estava claro por que ainda estavam flutuando. A família saiu e ficou paralisada de espanto. A água havia desaparecido, e o barco estava sobre uma formação rochosa no meio de um deserto pedregoso, onde antes havia o oceano. Algum tempo depois, Tom tentou tranquilizar sua família, dizendo que nem todos poderiam ter perecido. Ele fez algumas medições e percebeu que a bússola estava mentindo. O norte não estava onde deveria estar. Isso significava que os polos da Terra haviam se deslocado. Algo assim já havia acontecido antes na Terra, mas há muito tempo. Descobriu-se que o mar havia recuado para onde antes era terra, e muito provavelmente a humanidade havia sido destruída. Cassie não conseguiu suportar essa revelação e correu para a cabine, pedindo para ficar sozinha. Julia foi verificar os suprimentos restantes, enquanto Ben soltou um monte de balões coloridos no céu, na esperança de que sobreviventes viessem em seu socorro. Enquanto isso, Tom ligou o rádio e enviou sinais de socorro. Inesperadamente, recebeu uma resposta. Era Nauto.
o capitão de um pequeno submersível. Eles estavam nas profundezas do oceano quando a catástrofe aconteceu, e foi por isso que sobreviveram. No entanto, todos os sistemas de comunicação haviam falhado, e esperar por ajuda era inútil. De acordo com seus cálculos, o mar retornaria em cerca de uma semana, e seria implacável. O homem aconselhou que eles encontrassem um terreno mais alto e permanecessem lá. Júlia ordenou que as crianças arrumassem suas coisas. Tom perguntou diretamente ao capitão se ele poderia salvar seus filhos. Nauto explicou que o submersível era muito pequeno. Infelizmente, o parceiro de Nauto havia morrido, e ele só poderia levar uma pessoa. Após alguma persuasão, Tom conseguiu convencer Nauto a levar as duas crianças e forneceu suas coordenadas. Tom traçou um curso no mapa náutico e prometeu chegar ao local em alguns dias. Na manhã seguinte, a família estava quase pronta para partir. Tom subiu ao convés e de repente viu um homem com um cachorro se aproximando. Ele caminhou em direção ao homem, cumprimentando-o, mas logo percebeu que ele estava ferido. Tom ofereceu-lhe um pouco de água. O homem bebeu e, de repente, deu um soco no rosto de Tom, o que Julia viu. Ela correu para o marido, mas o viajante enfiou uma lança improvisada no peito de Tom. O cachorro manteve Julia afastada, embora ela estivesse paralisada de horror. Percebendo que não havia como salvar seu marido, ela correu para o iate. O homem a perseguiu, ferindo seu braço. Mesmo assim, Julia conseguiu subir ao convés, e as crianças, ao ouvir seus gritos, correram para ajudá-la. Juntos eles se trancaram dentro da cabine. Depois disso, Julia escondeu Cassie e Ben em um armário, entregando à filha o sinalizador e instruindo-a a atirar apenas como último recurso. Enquanto isso, o assassino tentou arrombar as portas e eventualmente conseguiu. Julia se escondeu no banheiro, cuidando de seu ferimento. O invasor foi direto para uma cozinha e pegou um pouco de comida. Estava claro que ele estava com muita fome. Segurando uma lata de comida, o homem começou a vasculhar o iate, enquanto Julia se armava com uma faca de cozinha. Ele entrou na cabine, mas Julia pulou no mar, escondendo-se sob o iate. O assassino olhou pelo buraco no casco, mas não a viu. No entanto, o cachorro atacou Julia, forçando-a a matá-lo. O homem ouviu o gemido do animal, saiu e encontrou o corpo do cachorro. Nesse meio tempo, Julia voltou ao iate pelos vigias do lado oposto. Ela caiu diretamente nas mãos do assassino. Ele a espancou, jogou-a no sofá e agarrou seu pescoço com a intenção de estrangulá-la. Cassie viu tudo e percebeu que era o último recurso. Ela saiu do armário e atirou no homem. O disparo o lançou para o lado, mas o sinalizador incendiou o iate. Julia ordenou que as crianças fugissem enquanto ela se esgueirava para a cozinha. O assassino, apenas ferido, tentou atacar novamente. Julia o chutou para longe, pegou as bolsas que já estavam prontas e pulou no mar, onde Ben encontrou o corpo do pai. Cassie correu até o cadáver e chorou sobre ele. Julia beijou seu marido falecido, mas ao ver o assassino saltar do iate, pegou as crianças e foi embora. O barco explodiu atrás deles. A família correu pelo deserto rochoso e logo encontrou abrigo em um cânion com um riacho. No entanto, a água era salgada e imprópria para beber. Cassie compartilhou uma pequena quantidade de água com o irmão, mas ele se recusou a beber. O garoto se sentia culpado, acreditando que o assassino veio porque viu os balões. Cassie também expressou esse pensamento, mas Julia ordenou que ela parasse e defendeu seu filho, explicando que ele não tinha intenção de causar mal. Ela disse às crianças para se recomporem, pois uma longa jornada as aguardava. Então, ela avistou o assassino novamente, ainda implacavelmente seguindo seu rastro. A família apressou o passo. Naquela noite, Ben encontrou a carcaça de um tubarão-martelo e tentou cortá-la. Mas Julia viu o perseguidor e ordenou que as crianças corressem. Logo, eles chegaram a um campo de barris de lixo tóxico, outrora inundado. Mas Julia instou as crianças a seguirem em frente, apesar do risco de contaminação, sabendo que o assassino ainda estava em seu encalço. A família caminhou pelo antigo leito do oceano, desviando de pilhas de plástico e outros resíduos descartados pelos humanos. Logo Julia percebeu que Ben estava gravemente desidratado e deu a ele as últimas gotas de água. Cassie teve um colapso, convencida de que não tinham chance de sobreviver, mas Julia ordenou que eles continuassem andando. Eventualmente,
Eles encontraram a fuselagem de um avião que havia caído no mar há muito tempo e se arrastaram para dentro para descansar. Julia examinou a última foto de sua família e relembrou a história de seu primeiro encontro com Tom, que aconteceu em seu hospital, onde Tom foi levado com doença de descompressão após um mergulho mal sucedido. As crianças choraram, lembrando do pai e se despedindo dele. À noite, Cassie foi acordada por um barulho e saiu para sentar perto do avião. Saindo da escuridão, o assassino se aproximou dela, sem saber que a garota estava agindo como isca. Quando ele se preparou para agarrá-la, Julia o surpreendeu, esfaqueando-o com uma faca. Ao amanhecer, a família se preparou para continuar a jornada, apenas para descobrir que o corpo do assassino havia sido devorado, um sinal de que algo ainda mais perigoso que humanos espreitava no deserto. Eles seguiram em frente. Julia consultou o mapa quando, de repente, Ben correu para a frente. Sua mãe gritou para que ele parasse, mas o garoto correu em direção a uma poça salgada e conseguiu beber alguns goles. Julia o arrastou para longe, mas o menino passou mal. Logo, eles encontraram algumas cadeiras de plástico e construíram um abrigo improvisado contra o sol, descansando dentro dele. De repente, Julia ouviu sons estranhos. Ela saiu e viu algo que a forçou a acordar as crianças. Percebendo o novo perigo, eles começaram a correr. Logo, eles avistaram um grande navio ao longe, cercado por contêineres naufragados e algumas pessoas vagando. Julia gritou para eles, mas ao verem milhares de caranguejos gigantes, as pessoas correram para dentro de um contêiner e trancaram as portas, ignorando os pedidos de ajuda de Julia. Os três subiram em um contêiner, mas os caranguejos conseguiram ferir a perna de Julia. Mesmo assim, Julia, Cassie e Ben sentaram no topo, assistindo os caranguejos penetrarem por uma fenda nas portas, matando todos lá dentro, apesar das tentativas das pessoas de se defenderem. Julia amarrou um lenço em sua perna e desmaiou. Na manhã seguinte, ela acordou sozinha, aterrorizada, e chamou pelas crianças, mas logo descobriu que os caranguejos haviam se afastado e que as crianças tinham descido para procurar comida e armas. Julia cauterizou seu ferimento enquanto Ben examinava as armas encontradas. Vasculhando os contêineres, encontraram uma pequena quantidade de comida e água. No bolso de um dos falecidos, Julia encontrou um rádio e conseguiu entrar em contato com Nauto. Ele respondeu, explicando que também havia sido atacado por artrópodes das profundezas do mar. Baseado em suas observações, o mar retornaria em breve, o que explicava o surgimento das criaturas. Julia implorou para que ele salvasse seus filhos, mas não sabia para onde ir, pois havia perdido o mapa. Nauto disparou um sinalizador. Ben viu a direção e a família correu para lá. Logo viram um submarino amarelo à distância, mas alcançá-lo foi difícil devido ao terreno do antigo leito do mar. Cassie não gostou de ouvir a mãe falar sobre salvar apenas as crianças, mas Julia se recusou a responder e continuou empurrando a família para a frente. Eles foram forçados a atravessar um cânion contaminado com lixo tóxico. Em certo ponto, foram pegos por um deslizamento de pedras, e Julia ficou separada das crianças. Ela ordenou que continuassem, e quando Cassie recusou, Julia implorou que ela salvasse o irmão. Cassie e Ben conseguiram sair do cânion e chegaram ao submarino, mas lá dentro não havia ninguém. De repente, Nauto, gravemente ferido, emergiu de trás do submarino. Ele admitiu que não tinha chances de sobreviver e ordenou que eles subissem a bordo. Mas Cassie voltou para buscar sua mãe, que estava lutando contra os caranguejos que emergiam. Com poucas balas restantes, Cassie subiu na barreira de rochas e estendeu a mão para sua mãe. Elas conseguiram alcançar o submarino justamente quando os caranguejos dominaram Nauto, que morreu em suas garras. A família subiu a bordo e logo depois uma onda do oceano apareceu no horizonte. A água ergueu o submarino e o arrastou pelas rochas. Enquanto Julia assistia tudo o que havia acontecido nos últimos dias passar diante de seus olhos, ela desmaiou. Quando acordou, encontrou o submarino parado. Julia abriu a escotilha e a família emergiu para encontrar uma cidade em ruínas, levada até lá pela onda.